Bom Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Para iniciar nossa devocional de hoje, aqui estamos firmes, Todos os dias, trazendo uma palavra abençoada sobre sua vida, sobre nossas vidas, e assim permaneceremos, se Deus quiser e nos permitir, trazendo uma devocional a cada dia deste ano. Estamos aqui no 23º dia deste início de ano de 2023. Eu tenho certeza que muitas coisas acontecerão e ocorrerão, e muito se falará sobre a palavra de Deus, e isso trará edificação sobre nossas vidas durante todo este ano. É um prazer, uma satisfação tremenda para nós termos você participando dessas devocionais, compartilhando com seus amigos, interagindo conosco, aprendendo junto conosco mais sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos iniciar então o devocional de hoje por meio desta oração. Eu gostaria de convidar você a se juntar conosco nesta oração por meio da fé, orando para que Deus assim nos conduza diante da sua palavra. Amém? Pai Santo e amado Deus, Pai, aqui estamos, Pai, nesse início de semana, nesta manhã de segunda-feira, Pai. Pai, queremos te agradecer desde já pela sua misericórdia, te agradecer pelas suas bênçãos, meu Pai, que foram derramadas sobre nossas vidas, te agradecer pela sua graça que nos envolve, meu Pai, e nos toma por inteiro. Pai, aqui estamos com o nosso coração aberto, sedento de Ti, sedento da Tua palavra, querendo conhecer mais sobre o Senhor, querendo ouvir mais sobre Ti, ó Deus. Por isso te pedimos, Pai, assim como o nosso coração se abre para a Tua palavra, abra a Tua palavra para as nossas vidas e semeie em nossos corações, meu Pai, como uma semente preciosa, o Teu santo Evangelho, meu Pai, que é poderoso, assim como sua palavra, para curar, libertar, livrar e salvar. Pai Santo, toma glória para si de todo este tempo e nos conduza, meu Pai, nesta devocional, meu Pai, para que possamos aprender mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o tema da nossa devocional de hoje: Deus é amor. Talvez esta seja a mensagem mais pregada dos últimos tempos. O que mais se tem ouvido da boca dos pregadores, que Deus é amor. Bom, essa é uma verdade absoluta, mas precisamos entendê-la na sua plenitude, a verdade por toda um completo, completa por um todo. Amém? Ficou melhor assim. Bom, Deus é amor, é o que mais temos ouvido nos dias de hoje. Então, o que mais se tem escutado hoje no meio das pregações é que Deus é amor, é que vai dar tudo certo, é que este sofrimento terá o fim, é que se essa porta se fechou, outra porta abrirá, é que Deus tem um plano sobre sua vida, é que Deus tem uma vida de prosperidade, uma vida abundante te aguardando, é que Deus já tem tudo preparado, que Deus tem um escape, que Deus tem um livramento, que Deus é amor. Você perceba que todos esses temas, todas essas mensagens são mensagens verdadeiras, porém todas motivacionais, que motivam a pessoa a acreditar, a confiar, a ter esperança em Deus. E não há problema nenhum em se pregar isso. A grande questão é não pregar toda a verdade por completo, aonde as pessoas muitas vezes são apenas alimentadas com Deus é amor, e elas precisam entender, existe uma necessidade de se entender que Deus é amor, mas também Deus é justiça.
que Deus ama, mas que também Deus se ira. E por causa da falta da pregação completa num todo em si, as pessoas acabam abraçando apenas este lado mais motivacional, mais ligado à prosperidade, sendo que quando passam por situações adversas em suas vidas, muitas vezes se encontram em situações aonde não encontram saída. Por quê? Porque faltou o alimento por completo, né? Toda alimentação, ela é rica em vitaminas, proteínas. Cada alimento tem o seu nutriente, tem a sua qualidade. Elas, quando se tomam de forma isolada, né, alimentam por um tempo o corpo, mas não são suficientes para sustentar todo o corpo. Por isso, há uma complementação de alimentos, onde um alimento se completa com o outro. Ou seja, Deus é amor, é um alimento que recebemos diariamente, mas também temos que entender que Deus é justiça, que Deus, assim como ama, Deus também se ira. E esta é a pregação que muitos têm pregado nos dias de hoje, alimentando muitas vezes as pessoas de uma forma próspera, de uma forma motivacional, porém deixando algumas áreas da vida dessa pessoa ineficientes devido à falta da clareza de outros aspectos da pregação, como a justiça de Deus e como a ira de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos alerta sobre estas pregações e diz aqui no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 11, que surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o evangelho do reino, o evangelho de Jesus Cristo, faz parte de uma preparação para o fim, aonde o evangelho ajuda a preparar o cristão, o filho de Deus, o servo de Deus, aonde o evangelho prepara a humanidade para o fim. E quando todo o evangelho de Cristo for pregado por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, porque o evangelho de Cristo, o que é? É o testemunho da vida de Cristo, o sacrifício de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. Este é o genuíno evangelho que trata sobre isso. E quando este evangelho, quando esse testemunho de Cristo for pregado por todo o mundo como testemunho em todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o evangelho de Cristo é a preparação para a vida eterna, é a preparação para o cristão, onde ele se prepara por meio da pregação do evangelho, do testemunho para este dia vindouro. E a Bíblia aqui então nos alerta, né? Jesus nos alerta por meio das suas palavras que muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos nesses tempos que vivemos hoje. E qual é a pregação que virá desses falsos profetas? Justamente a pregação incompleta do evangelho, aonde apenas se prega que Deus é amor, mas não se fala sobre a justiça, não se fala sobre a ira de Deus, não se fala sobre o pecado da humanidade, onde a pessoa não é conduzida ao arrependimento, onde a pessoa não é conduzida à conversão, onde a pessoa não é conduzida a ter um reconhecimento da sua vida, a ter um quebrantamento sobre sua conduta de vida. Ou seja, o evangelho que muito se tem pregado hoje é um evangelho que sacia o ego, que massageia ali os sonhos do ser humano. Um evangelho que muitas vezes
leva a pessoa a ver uma vida de soberba, de orgulho, onde a pessoa pensa que ela não precisa se retratar em nada, se corrigir em nada, onde a pessoa pensa que está tudo certo. Ela vai na igreja, é alimentada e busca ali uma palavra, e aquela palavra vai condizer com tudo aquilo que realmente ela já pensa, porém esta palavra nunca confronta ela de uma forma direta, nem indireta. O evangelho nunca tenta corrigir ela. Este evangelho não é o evangelho completo. Não é um evangelho genuíno, é um evangelho que apenas massageia o ego do ser humano, onde a pessoa vai lá, muitas vezes recebe uma palavra, é movida por emoção, sente ali, né, de certa forma, que aquela palavra veio ao encontro dela, porém, aquela palavra muitas vezes vai apenas encobrir situações que ela está vivendo em si. Não leva ela à conversão, não leva ela ao arrependimento, não fala sobre o pecado, não trata sobre o perigo do pecado. Ou seja, se você tem frequentado lugares assim e tem ouvido mensagens apenas assim, que apenas trazem alívio, que apenas trazem ali conforto para a sua vida, que apenas trazem conformismo sobre sua vida, mas que não confrontam sua vida, você corre um grande risco de estar ouvindo um evangelho incompleto da boca de um falso profeta, porque o Senhor Jesus alerta que muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos, e a pregação desses falsos profetas é esta: Deus é amor. Você não vai sofrer nessa vida, você não vai passar por dificuldade nessa vida, pelo contrário, você tem que ser próspero, as coisas têm que dar certo, você não pode aceitar isso na sua vida, determina a vitória na sua vida, profetiza a vitória na sua vida, é isso e aquilo, tantas outras coisas, levando a pessoa sempre a este caminho de prosperidade, de progressão da vida humana. Porém, o Evangelho de Cristo se trata sobre a vida eterna. A vida humana é passageira nessa terra. A vida eterna se estende por toda uma eternidade. Então o Senhor Jesus nos alerta sobre este tipo de pregação, onde surgiriam muitos profetas pregando que Deus é amor, que você não precisa sofrer, que você não vai passar por aflições neste mundo, que a sua vida tá tudo ok, tá tudo certo, que você não precisa mudar nada. Ou seja, todos querem ir para o céu. Muitos querem ir para o céu por medo do inferno. Só que a grande maioria quer ir para o céu pelos seus próprios caminhos. E não existe caminhos para o céu, existe um único caminho para o céu, que é Jesus. E Jesus deixa bem claro quando ele fala que ele é o único caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Porém, para seguir a Jesus, você precisa fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após Jesus, segui-lo. Então é um evangelho que se trata de renúncia, e esta renúncia é voltada para o abandono do pecado, de uma vida de engano, de concupiscências. Ou seja, não adianta o homem tentar ir para o céu pelos seus próprios caminhos, pois só existe um caminho. Quando o homem tenta fazer isso, ele está declarando que ele quer ir para o céu, mas não quer abandonar a sua vida aqui na terra. Eu já ouvi perguntas tipo assim: mas Leandro, o que vai ter no céu para fazer? Ou seja, as cadeias deste mundo, as prisões deste mundo, as influências deste mundo estão tão impregnadas na vida do ser humano, aonde a pessoa se conformou com este mundo, aonde a pessoa muitas vezes já não espera por um lugar melhor, que é o céu, aonde ela já antes de entrar para o céu está sentindo falta das coisas do mundo. Como pode isso? Como pode isso? Então quer dizer que eu vou ser obrigado a ir para o céu? Quer dizer então que se a terra não existir mais, entre o céu e o inferno, é lógico que eu vou querer o céu, né?
mas eu sou obrigado a ir para o céu, porque não vai ter mais terra. Mas antes mesmo de entrar neste céu, que eu vou ser obrigado a ir para o céu, porque não haverá mais terra, eu já estou sentindo falta das coisas do mundo. Tá entendendo isso, meu irmão? Porque isso é grave, é sério. Como pode você se sentir obrigado de ir para o céu? E antes mesmo de entrar no céu, já sentir saudade das coisas do mundo. Que céu é esse que você espera sobre sua vida? Então a palavra do Senhor nos faz refletir sobre isso. Qual é o tipo de céu que você está esperando encontrar lá em cima, do lado de Deus? Qual é o tipo de céu que você espera viver e passar a sua eternidade? Um céu onde você vai poder satisfazer tudo que você satisfaz aqui na terra, seus desejos, suas vontades? Um céu onde você vai poder ficar ali, horas e horas do dia mexendo no seu celular, na internet, vendo Facebook, conversando com todos pelo WhatsApp, vendo vídeos. É este céu que você está esperando encontrar do lado de Deus? Sério? Que tipo de céu você está esperando encontrar? Você acha mesmo que as coisas mundanas estarão presentes no céu? Pense nisso. Bom, continuando a nossa mensagem sobre Deus é amor, agora eu quero ler com vocês aqui o livro de 1 João, capítulo 2, do versículo 15, 16 e 17. Isso porque a nossa mensagem traz este tema: Deus é amor. É a mensagem que mais temos ouvido nos dias de hoje. E muitos estão usando esta mensagem para enganar outras pessoas, dizendo que Deus é amor, dizendo que está tudo certo, que você não precisa mudar nada, que a sua vida está ok, que no final de tudo Deus vai dar um jeitinho, vai colocar todo mundo para dentro do céu e vai estar tudo resolvido. Não é isso que a Bíblia fala, não é isso que o Senhor Jesus alerta. Pelo contrário, Jesus está alertando: olha, no final dos tempos surgirão muitos falsos profetas com uma pregação assim de prosperidade, dizendo que eu sou amor, mas não vão falar da minha justiça, dizendo que eu vou dar um jeitinho de colocar todo mundo no céu, mas não vão falar da minha ira, não vão falar das consequências do pecado, não vão falar que o salário do pecado é a morte, continua sendo, não vão falar da gravidade da iniquidade, porque ela impede que suas orações cheguem até o céu, até Deus, porque a presença de Deus é santa. Não vão falar do constrangimento que o pecado traz, da vergonha que o pecado traz, da humilhação que o pecado traz, das enfermidades que o pecado gera na vida de uma pessoa. Ou seja, vão falar apenas aquilo que conforta o coração da humanidade. Porque falar para você que Deus é amor é fácil, é simples, vai confortar o seu coração. Eu poderia estar nessa manhã de hoje falando justamente isso para você. Olha, Deus te ama, meu amado. Deus é amor, vai dar tudo certo. Não se preocupe, confie em Deus. Deus te ama, já está tudo resolvido. Se essa porta aí fechou, fique tranquilo. Deus tem 10 portas para abrir sobre sua vida. Ainda que caia 1000 à tua direita, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, porque Deus é amor e Deus te ama. Tudo isso é verdade. Mas é a verdade por completa? É isso que eu quero que você entenda. Porque eu poderia estar falando isso para você nessa noite de hoje, nesse dia de hoje. Mas se eu estivesse falando apenas isso para você, eu estaria encobrindo a outra face, a outra parte do evangelho, dizendo: olha, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus te ama, Ele quer o seu bem, mas Deus também se ira quando a gente faz e vive uma vida de pecado. Não entristeça o Espírito Santo. Entende, meus irmãos? E assim, no livro de 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15, Deus trata diretamente ao nosso coração sobre isso. Eu vou te perguntar uma coisa. Você sabe que Deus é amor, não é verdade? Essa é uma pregação verdadeira. Porém, é preciso pregar o evangelho por completo. Deus é amor, mas o amor de Deus está em todas as pessoas? Deus é amor, mas o amor de Deus está em você?
Preste atenção nisso, porque este é o evangelho pregado por completo. Está escrito assim no livro de 1 Romanos: olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, meus irmãos, Deus é amor, mas o amor de Deus está em todas as pessoas. O amor de Deus está em você, está em mim. Como o amor de Deus pode estar em nós, se nós estamos amando o mundo e deixando Deus de lado? Se as nossas prioridades são os nossos desejos, os nossos prazeres enganosos, se o que temos feito de prioridade em nossa vida são as coisas deste mundo, por que o amor de Deus estaria em nós? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer numa cruz para todos, por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A grande questão é que não foram todos que creram. E a Bíblia ainda continua dizendo: como pode ainda viver em pecado depois de tudo que o Senhor fez por você naquela cruz? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas isso não quer dizer que você deve viver a sua vida toda em pecado, esperando que a graça superabunde sobre sua vida. Pelo contrário, você já foi agraciado pelo perdão de Deus. Agora cabe você tomar uma decisão. Não dá para você fechar os olhos, lavar as mãos, fingir que nada está acontecendo, seguir sua vida em frente e pronto, acabou. Não. Existe um compromisso de Deus com sua vida. Um compromisso para que você viva uma vida de santidade. Um compromisso para que você viva uma vida devocional a Cristo. E é aí que está o grande problema. Porque talvez você tenha vivido uma vida devocional a si mesmo, satisfazendo apenas o seu eu, apenas os seus desejos, apenas os seus prazeres, e deixando de lado todas as coisas de Deus. E Deus é bem claro quando Ele diz: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, o resto tudo lhe será acrescentado. Ou seja, você está se preocupando à toa com todas essas coisas. Se você entregar os seus caminhos na minha mão, se você buscar o meu reino em primeiro lugar, se você se dedicar a viver uma vida devocional a Cristo, tudo o que é paralelo em sua vida será acrescentado. Porque a sua prioridade é Cristo. Mas se você tem amado o mundo de tal maneira que Deus tem ficado de lado, o amor de Deus não está em você. Se o que bate mais forte dentro do seu peito é o amor ao mundo, as coisas que o mundo tem oferecido, o amor de Deus não está em você. Se o que faz você sentir alegria são apenas os prazeres mundanos, o amor de Deus não está em você. Se o que satisfaz a sua vida, os seus desejos, são apenas as concupiscências da carne, o amor de Deus não está em você. Mas irmão, na Bíblia está escrito também que nada pode nos separar do amor de Deus. Exatamente. Nada pode nos separar do amor de Deus. O grande problema é que o ser humano por si só, rejeita este amor de Deus. Rejeita este amor de Deus. Simplesmente rejeita o amor de Deus. Quando você rejeita a graça, o sacrifício de Cristo na cruz pela sua vida, você está rejeitando o amor de Deus. Quando você prefere amar o mundo mais do que a Deus, você está rejeitando o amor de Deus. Quando você coloca as coisas do mundo como prioridade na sua vida acima das coisas de Deus, você está rejeitando o amor de Deus. E aqui no versículo 16 continua dizendo: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que eu quero que você entenda com esta mensagem de hoje, meu irmão: existe uma grande separação, um grande abismo entre o mundo, as coisas do mundo, e entre o Deus e o reino de Deus. Uma grande separação. Hoje nós estamos aqui no mundo.
somos influenciados pelas coisas do mundo. Porém, o nosso coração necessita estar fixado no reino de Deus. Hoje estamos no mundo, somos tentados pelas coisas do mundo, porém os nossos olhos precisam estar fixados no reino de Deus. É isso que você precisa entender, porque um dia o Pai voltará e tirará você deste mundo e de toda a influência que o mundo causou sobre sua vida e te levará para o reino de Deus. Entenda isso. Mas, se você estiver neste mundo, você sabe que do lado de lá está o reino de Deus e as coisas de Deus. E aqui você se dedica apenas às coisas do mundo e abre mão das coisas de Deus. Deixa de olhar para Deus. Deixa de ter Deus como prioridade absoluta em sua vida e se mergulha nos prazeres mundanos. Você se afasta completamente de Deus e o amor de Deus não estará em você. Se você está no mundo, mas a sua prioridade é Deus, o amor de Deus estará sempre em você. Mas se a sua prioridade não é Deus, e sim o mundo, se você tem amado o mundo, o amor de Deus não está em você. E a Bíblia é bem clara quando ela trata sobre isso. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque há muitas coisas no mundo, né, que são prazerosas, que muitas vezes são atraentes, que aparentam trazer uma satisfação, aparentam trazer uma realização sobre nossas vidas. Só que todas essas coisas do mundo são enganosas, criadas, geradas para o engano da humanidade. Esta é a prova que você tem passado em sua vida. Fazer separação do que há no mundo, do que das coisas do reino de Deus, e estabelecer o que é prioridade sobre sua vida. Amém? Bom, já terminando nossa devocional de hoje, trazendo essa palavra abençoada sobre nossas vidas, aqui podemos aprender sobre a grande separação que há entre o mundo e as coisas de Deus, sobre a pregação que temos ouvido nos dias de hoje, que Deus é amor. Só que muitas vezes temos ouvido essa pregação que Deus é amor voltado para as coisas do mundo. Deus é amor, mas Deus é amor voltado para uma eternidade. Ou seja, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus te ama, mas Deus também se ira. Se você se afastar de Deus e amar as coisas do mundo, este amor de Deus, que Deus é amor, não estará em sua vida. E a Bíblia é bem clara nisso. Deus te ama, mas o amor de Deus está em todas as pessoas. Se você tem escolhido o mundo, sua prioridade é o mundo, e você tem amado o mundo, o amor de Deus não estará em você. É o que a Bíblia nos diz. Então, leia, reflita sobre esta palavra esta semana e faça uma reflexão sobre sua vida, sobre o que tem sido prioridade para você. E se você perceber que existem valores invertidos na sua vida, está na hora de você corrigir esses valores. Está na hora de você pôr cada coisa no seu lugar. Está na hora de você estabelecer prioridades na sua vida. Eu espero que Deus seja prioridade para você, porque se Ele for, eu tenho certeza que o amor de Deus te abraçará, te envolverá e estará na sua vida. Pare de se enganar, pare de se iludir. Não adianta você falar, mas Deus me ama. Mas se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Não se engane, não se iluda, porque eu sei que é isso que você tem ouvido aí por aí, onde as pessoas vão dizer para você, Deus te ama, irmão. Mas está tudo bem, continua vivendo sua vida aí, sem corrigir nada, sem consertar o pecado, sem se afastar do pecado, sem abandonar o pecado. Fica tranquilo que Deus te ama, no final dá tudo certo. Ele vai dar um jeitinho e põe todo mundo para dentro do céu. Não é verdade isso. Não acredite nisso. Este é um falso evangelho que estão pregando para você. Não é tudo a verdade.
O Evangelho em si se trata de uma verdade completa, de um todo, o testemunho da vida de Jesus Cristo. Cristo morreu numa cruz e ressuscitou. Preste atenção nisso. Ou seja, quando você olhar para uma cruz, você deve enxergar ela vazia, porque Cristo já não está mais pendurado nela. Preste atenção nisso. Ou seja, pare de tentar se iludir dizendo: ah, não, mas eu tenho minhas manias, minhas coisinhas aqui, tal, eu não vou conseguir abrir mão disso, e eu sei que Deus me ama, no final Ele vai dar um jeitinho para tudo. Não minta para si mesmo. Porque a Bíblia é bem clara. Se você acredita na palavra que está escrita aqui, meu irmão, minha irmã, leia e você vai ver que a Bíblia diz: olha, não ameis o mundo. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Se você ama as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Ou seja, se você está apaixonada pelo mundo e o mundo tem sido prioridade em sua vida, o amor de Deus não está em você. Então não adianta você falar da boca para fora: ah, não, mas Deus me ama, eu tenho minhas manias aqui, eu cresci assim, eu aprendi dessa forma, mas Deus me ama, no final dá tudo certo. Não dá tudo certo. Se você precisa corrigir sua vida, corrige enquanto é tempo. Se você precisa consertar alguma coisa na sua vida, conserte enquanto é tempo. Se você precisa estabelecer prioridades na sua vida, faça isso enquanto você tem vida. Porque se você não estabelecer as prioridades na sua vida hoje, como você vai estabelecer depois? Compreende, meu irmão? Então não se engane, não acredite nesse falso evangelho que estão pregando para você, onde falam apenas que Deus é amor, mas não tratam do pecado, não te avisam sobre o pecado, não te alertam sobre o pecado. Não faça isso, porque numa hora ou outra, estes mesmos virarão as costas para você quando tudo der errado. Muitos já estão enganados e têm suas mentes cauterizadas, tentando enganar tantos outros. Então procure a verdade que está acessível à sua vida por meio da palavra do Senhor escrita na Bíblia. Aqui está toda a direção que você precisa para viver neste mundo, que você precisa para a sua vida. Compreenda? Então não vai adiantar nada a gente dizer: ah, não, mas eu tenho minhas manias, assim, meus pecadinhos, minhas mentirinhas, mas eu sei que Deus me ama, Deus perdoa tudo, no final dá tudo certo. Não é assim. Deus te ama, sim, e ama muito, mas se você tem amado o mundo mais do que a Deus, o amor de Deus não está em você, tá bom? Então, pense nisso com muito carinho. Pense nisso. Aonde está o seu amor? Aonde está o teu tesouro? Porque ali é onde estão as coisas mais valiosas, está também o seu coração. O que é mais valioso para a sua vida? Aonde está o seu coração? Tá bom? Vamos orar agora, agradecer a Deus por esta palavra. Pai Santo, amado Deus, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor, que o Senhor trouxe às nossas vidas. Queremos declarar aqui, Senhor, o nosso amor a Ti. Não há nada mais valioso nessa vida do que poder Te amar, do que poder Te servir. Não há nada mais incrível do que o Senhor neste mundo, meu Pai. Ainda que o mundo seja atraente, meu Pai, os nossos olhos estão, meu Pai, fitados em Ti, Senhor, porque do Senhor vem o nosso socorro. Oh, meu Pai querido e amado, ainda que haja muitas ilusões nesta terra, neste mundo, oh, meu Pai, nossa esperança está em Ti, no céu e nas moradas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O nosso verdadeiro amor está em Ti, e é este amor que queremos viver, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e espero que você possa ouvir esta mensagem até o final, que esta mensagem tenha vindo de encontro ao seu coração. Eu sei que muitos passam por aí, assistem apenas um tempo, porque às vezes a devocional é longa, mas se faz necessária, né? Então, se você não ver a devocional até o final,
Provavelmente você não vai acompanhar toda a mensagem em si, mas é importante que você a veja, que você faça esse esforço, né? Gastamos tanto tempo da nossa vida com tantas coisas, às vezes horas e horas do dia, né? Vendo vídeos ali em aplicativos, em celular e fazendo as coisas. Por que não podemos ouvir uma palavra durante 1, 2 horas que seja, uma palavra de Deus sobre nossas vidas? Amém? Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor Jesus te encontre nesta manhã de hoje. Amém.